Colocar para gravar aqui, dar boa noite para vocês que estão aqui, para quem vai ver depois. Dizer que hoje o nosso assunto é um assunto bem desafiador, um assunto de abandono, né? Um assunto bem lastimável. Então hoje nosso 5º encontro da Casa das Mulheres. E o que a gente está fazendo aqui mesmo? Estamos aprendendo as histórias das primeiras mulheres para a gente meio que pegar a matéria, né? Entender como é que foi para elas num tempo tão remoto de nós, mas ao mesmo tempo elas trazem para nós a informação de como aconteceu a primeira vez tudo, né? Como que elas vivenciaram esses processos e a gente acaba aprendendo muito com como essas mulheres reagiram, né? Como essas mulheres reagiram diante de situações que eram absolutamente novas. E sabe o que eu acho muito curioso? Que toda vez que acontece alguma coisa na nossa vida, é absolutamente novo. Pode ser que já aconteceu na vida de todo mundo, mas como a gente tem aquela premissa, né, de que, comigo não, comigo isso não vai acontecer. Então, quando acontece qualquer coisa, tanto de bom quanto de ruim, parece que foi a primeira vez na história que aconteceu. Mas, de fato, o que a gente está estudando aqui aconteceu pela primeira vez na história, né, da humanidade, né, dessas mulheres. Então, o que nós vamos observar na atitude, na vida dessas mulheres, vai ficar bem interessante para nós, porque de fato elas vão começar a trazer argumento para que hoje a gente consiga elaborar essas situações, tanto de solidão, quanto de abandono, quanto de rejeição, de tristeza, para que a gente, olhando para a vida dessas mulheres, a gente consiga minimamente elaborar os nossos sentimentos. Então, nós estamos caminhando em Gênesis 5 e na semana passada a gente falou, né, um pouquinho ali sobre mais uma mulher, né? E hoje nós vamos falar sobre uma mulher que também não tem nome. A mulher que a gente vai falar hoje, que não tem nome, ela foi esposa de Enoque. Então tá lá em Gênesis 5, do 18 ao 24. Eu vou ler aqui. Gênesis 5, do versículo 18 até o 24, são as informações que a gente tem. Fala assim, ó. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu mais 800 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Parece um tanto precoce, né? Porque todo mundo está tendo filhos aos 100 anos e ele, aos 65, já tem o seu primeiro filho. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu mais 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E aqui é que está a grande diferença. Enoque andou com Deus e nunca mais foi visto, porque Deus o levou para junto de si. E aí continuou contando a história de Metusalém, que viveu mais tantos anos e gerou mais tal filho, tal filho, tal filho, tal filho. A história que a gente tem sobre Enoque é tudo isso. Mas tem um livro que é chamado de Apócrifo, que é um livro que não é bíblico, é um livro histórico, um livro judaico, que conta histórias, né, que teria sido escrito por Enoque, né, e esse livro, ele não relata sobre a vida de Enoque, não, ele relata sobre questões espirituais, questões, né, celestes, enfim, ele andava com Deus. Então, como ele andava com Deus, ele tinha algumas informações que nós podemos dizer assim, diferenciadas. Mas o nosso ponto de apoio aqui não é sobre Enoque, sim sobre a mulher de Enoque.
E a primeira coisa que eu quero falar sobre a mulher de Enoque é uma mulher que não ficou viúva, mas perdeu o seu marido para Deus. É tão desafiador, né? Porque assim, ó, quando a gente pensa que perdeu o marido porque teve uma separação, teve sei lá, ficou viúva, né? Como era o caso mais comum. Mas imagine que simplesmente Deus pegou o seu marido e levou embora. É curioso porque algumas coisas me chamam a atenção. Os homens, nessa época, eles viviam cerca de 900 anos. Só que Enoque tinha 300 e tralalá, quando ele nunca mais foi visto. Então, imaginem vocês que ele estava no auge da vida dele, como se ele tivesse ali 35 anos hoje. E não foi mais visto. Ninguém viu mais, desapareceu. Só que a Bíblia diz que ele desapareceu porque Deus tomou ele. Só que ele teve mulher, filhos e filhas, que nunca mais viram o pai, que nunca mais viram Enoque. E eu quero chamar a atenção para como ficou o coração dessa mulher que não ficou viúva, mas ficou sem marido. Que não foi divorciada, mas ficou sem marido. É talvez a única vez na história que uma mulher ficou viúva sem ficar viúva. Porque a verdade é que o marido dela não morreu. Não teve sepultamento, não teve velório. Fato é que outros homens também, depois de Enoque, foram tomados por Deus, né? Desapareceram da face da terra sem passar pela morte. Mas é curioso porque aqui é a primeira vez na história da humanidade que uma mulher fica sem marido, sabendo que ele não morreu, não foi pego, não, nada, mas é um homem muito jovem. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a maioria das vezes, quando a gente fala de uma viúva, né, ou fala sobre viuvez, vem na nossa cabeça aquela senhorinha que ficou sem marido, né, já idosa, ou então a viúva negra, né? É os dois estereótipos que tem muito forte na nossa mentalidade. Ou a viúva, a senhorinha, ou a viúva negra, aquela mulher malvadona, né, que sai matando todo mundo, serial killer e vai colecionando maridos e tal. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a coisa mais real e corriqueira que acontece no nosso dia. Viúvas jovens, mulheres jovens que ficam sem maridos. A viuvez, ele é um trauma tão recorrente na humanidade que às vezes a gente se assusta com a quantidade de mulheres jovens que são viúvas. Há um tempo atrás, eu tive uma amiga, até perdi o contato com ela já faz bastante tempo, e eu a conheci e tal, a gente, né, foi estabelecendo uma amizade ali, e aí depois de um tempo eu descobri que ela era viúva, e eu fiquei assim, paralisada, porque ela era uma mulher de 30 e poucos anos que ficou viúva. E depois que eu a conheci, eu despertei o meu olhar para a quantidade de mulheres que ficam viúvas na faixa dos 30, 25 anos. Mulheres jovens como essa mulher de Enoque. Porque se nós estamos falando de uma expectativa de vida de 900 anos e Enoque foi tomado por Deus com 300, a gente está falando de um homem jovem que simplesmente desapareceu da face da terra com metade da sua expectativa de vida. Por quê? Por que eu estou dizendo isso com veemência? Os estudiosos dizem que Adão era vivo quando Enoque foi tomado por Deus. Por quê? Porque Adão viveu 900 anos. E Enoque, pelas contas que a gente faz ali, ele vai ser ali como que um tataraneto de Adão. E é curioso porque se Adão viveu 900 anos, Enoque era um menino de 300 anos quando ele é tomado por Deus
para nunca mais ser visto na face da terra. Né? E é muito curioso porque, voltando a essa história das viúvas, das mulheres que ficam viúva ali por volta dos seus 30 anos, é muito comum isso acontecer, tanto porque a expectativa de vida dos homens em relação às mulheres é menor, como tanto porque os homens se cuidam menos também, têm menos cuidado com a saúde. Então, por conta dessa falta de cuidado, eles acabam sendo, submetendo, né, tendo ocorrência de mais doenças que chegam à sua fase terminal por falta de acompanhamento, por falta de uma visita no médico, um acompanhamento médico. Então, isso acontece muito mais com os homens do que com as mulheres. Então, o que é interessante a gente olhar? Enoque, ele não teve um dia de despedida, ele não teve um momento em que ele pôde se despedir. Era comum, vai ser comum, né? Depois, à medida que a gente vai estudando o livro de Gênesis, a gente vai ver que os homens, à beira da morte, eles abençoavam os filhos, eles liberavam palavras de bênção sobre a vida dos filhos que perpetuava por gerações, que era o significado do nome, que era tudo isso. Mas de repente a mulher de Enoque amanhece com ele, né? Amanheceu ali, acordou, fez café da manhã, cada um foi cuidar da sua vida e de tarde ele não voltou. De tarde ele não voltou e de tarde ele não voltou de novo. E amanheceu de novo, até que eles chegaram à conclusão que Deus tomou Enoque para si. A Bíblia não diz que apareceu um anjo para ela e disse: olha, Deus levou o seu marido. Não. Simplesmente ela precisou viver um dia de cada vez sem esse marido, até que ela chegasse à conclusão de que, por causa do nível de relacionamento que esse homem tinha com Deus, ele foi tomado para si. É curioso porque imagine essa mulher procurando Enoque por todos os lugares. Ela deve ter passado dias procurando por ele. Ela deve ter passado semanas procurando por ele. Imagine ela indo na casa de todas as irmãs, de todas as cunhadas, de todas as sobrinhas, de todas as tias, de todos os parentes, porque nesse momento a gente já tem uma família gigante. Porque Adão, por exemplo, teve mais de 50 filhos e filhas. Caim, uma proporção parecida, e cada um ia tendo filhos e filhos e filhos e filhos, e essas pessoas iam se relacionando umas com as outras e tendo filhos e filhos. Então a gente já tem uma comunidade significativa nesse momento em que Enoque desaparece. Imagina essa mulher batendo de porta em porta, perguntando um por um: você não viu? Quando foi a última vez que você viu? Você tem certeza que ele não passou por aqui? E mais um dia aquela mulher procurando. Imagina o lugar de solidão e abandono que essa mulher entrou, quando seus filhos começaram a perguntar: mãe, mas e cadê o papai? Mas aonde ele foi? E ela simplesmente não tinha nenhuma resposta para dar. Não é porque ela não queria, porque ela não sabia. Ela não tinha a menor ideia do que Deus tinha feito. Mas à medida que os dias vão passando, ela vai olhando para o alto. Né? O Salmo 121 fala assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é curioso porque à medida que os dias vão passando, essa mulher vai ter que olhar para cima. Ela vai ter que perguntar para Deus: Deus, cadê? O que o Senhor fez com o meu marido? Porque ninguém aqui na face da terra sabe dele. Como é que faz para eu explicar para os meus filhos que ele não está aqui?
Ele não morreu, ele não nos abandonou, ele não foi fazer uma viagem, ele não arrumou outra mulher. Simplesmente ele desapareceu. E à medida que os dias foram passando e essa pergunta dela foi sendo recorrente, até que ela entendeu que em algum lugar esse homem estava. E quando a gente começa a olhar para cima, a gente começa a elevar os nossos olhos para os montes e perguntar de onde me virá o socorro, as respostas elas começam a fluir. As respostas começam a aparecer de onde a gente não imagina que elas possam existir. E foi o que aconteceu na vida dessa mulher, quando ela começou a olhar para cima e perguntar: para onde ele foi? O que aconteceu com ele? À medida que ela foi passeando nesses dias, perguntando para Deus: Deus, ele andava contigo. A única pessoa que eu tenho, a única referência que eu tenho é o Senhor. À medida que essa mulher foi tendo intimidade com Deus, ela foi caindo na real. Ela foi entendendo que o único lugar que esse homem poderia estar era com Deus. E que ele, pela primeira vez na história da humanidade, tinha sido e seria para sempre a referência de alguém que andava com Deus. E que de tanto andar com Deus, foi andar com Deus para sempre, sem vivenciar o processo chamado morte, que era algo que Deus tinha estabelecido. E aí a gente vê Deus quebrando uma regra que Ele mesmo fez. Porque Ele é o dono da vida e da morte, Ele é o dono das regras. E Ele estabeleceu vida, morte, vida, morte, vida, morte. Esse foi o ciclo que foi estabelecido lá no pecado. Quando a gente estudou o primeiro casal, quando a gente estudou a primeira mulher, ali Deus estabeleceu uma ordem. Vida, morte, vida, morte, vida, morte, vida, morte. Mas chega em Enoque, 5, 6 gerações depois, Deus resolve quebrar a regra. Falar: com você vai ser assim, vida, 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 vida e vida. Por que Deus resolveu fazer isso, Débora? Porque Deus sempre constrói algo novo, independente de mim e de você. Deus não fica esperando que eu tome uma atitude. Deus não espera que eu mude, que eu seja transformada para fazer algo novo. Não, Ele faz novas todas as coisas, todos os dias, a vida inteira, o tempo todo. Às vezes, a gente não tem capacidade de enxergar. Às vezes, a gente não tem capacidade de ver que Deus faz novas todas as coisas, o tempo todo. Mas a realidade é que Ele é o dono da novidade. E Ele resolveu, então, trazer mais uma novidade. E o coração dessa mulher, o coração da esposa de Enoque, é a primeira pessoa, é o primeiro coração a ser impactado por essa história de um ciclo de vida, 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 que é o ciclo da eternidade. Na eternidade é vida, vida, vida e vida em abundância. Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Não é uma vida medíocre, não é uma vida mais ou menos, não é uma vida que acaba semana que vem, mas é uma vida que começa agora e vai durar para sempre. E Jesus traz essa informação para o nosso coração para que a gente entenda que o que aconteceu com Enoque foi um exemplo de algo que Ele quer fazer no nosso coração. Quando a mulher de Enoque é impactada por essa verdade do que Deus pode fazer, do que Deus é capaz de fazer, independente de mim e de você,
independente das nossas falhas, independente das nossas fraquezas, independente das nossas dúvidas, Deus sempre está fazendo algo novo. Às vezes, os nossos medos, as nossas inquietações, elas cegam os nossos olhos profundamente, a ponto de não nos deixar vislumbrar o que Deus está fazendo. Mas eu quero te encorajar a ver algo novo, a ver o novo de Deus, como Deus estava fazendo algo novo na vida da mulher de Caim. Deus quer fazer algo novo na minha vida e na sua vida. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando a gente estudou a esposa de Caim, né? Eles tiveram o primeiro filho, o nome do primeiro filho deles também era Enoque. E Caim, por causa da marca que Deus colocou nele, resolveu então construir uma cidade, fazer algo novo, construir um lugar. E aí, Adão, impactado pelo que Caim fez, resolve então colocar, né, na verdade, Jared, né, que é o pai de Enoque, colocar no seu filho o nome de Enoque, que também era o nome de uma cidade. Hoje a gente sabe, né, tem muita gente que tem nome de cidade, como tem muita cidade que tem nome de gente. No Mato Grosso, por exemplo, a gente tem Vera, Cláudia, em São Paulo, Marília, né? Tem muitas cidades com nomes de pessoas e muitas pessoas com nome de cidade. Enoque é o primeiro caso de alguém que tem um nome de cidade, porque o primeiro Enoque, ele nasceu antes da cidade. Então, primeiro a gente tem um Enoque, depois a gente tem uma cidade construída com o nome desse Enoque, e agora a gente vê nascer mais um Enoque. E agora esse terceiro nome, né, ele é como se fosse uma homenagem para essa cidade, para esse primeiro Enoque. Talvez fosse um nome comum para eles, até porque era uma comunidade pequena. Também podia ser uma homenagem. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Deus constrói o novo independente do que seja velho. Pode ser que quando Caim construiu a cidade chamada Enoque, ele só estava construindo um lugar de refúgio. Mas agora, Deus pega a vida desse novo Enoque e faz algo revolucionário. Constrói no coração dele uma amizade, uma intimidade tão profunda, tão verdadeira, a ponto de que um dia eles estão caminhando, andando e Enoque simplesmente desaparece. E fica a mulher de Enoque, com filhos e filhas, sem saber para onde ele foi. E agora? E agora? O que aconteceu? Para onde ele foi? O que ele está fazendo? Com quem que ele está? E essa mulher procura e não encontra. Até que, junto com as outras pessoas com quem ela convivia, eles chegam então à conclusão de que ele não tinha passado pela morte, mas que ele tinha seguido a sua vida, da vida comum, da vida que nós temos, para uma vida eterna, de uma forma expressa, sem passar pelo mecanismo morte, sem passar pela pausa que Deus estabeleceu. Simplesmente, Deus está quebrando uma regra que ele havia acabado de estabelecer. Mas por causa do coração de Enoque, ele quebra a própria regra dele, faz algo novo naquela situação e simplesmente essa mulher é profundamente impactada. É profundamente impactada a ponto de dormir e acordar pensando: o que Deus fez com meu marido? Para onde ele foi? E eu consigo imaginar que essa mulher vive um período de uma solidão, de um abandono profundo, até que no coração dela começa a brotar o novo. Eu quero fazer menção de duas histórias que eu estava meditando aqui, porque no livro de Reis, segundo Reis, o segundo livro de Reis, no capítulo 4, tem duas histórias.
duas histórias muito curiosas. Uma mulher muito pobre e uma mulher muito rica. E curiosamente, essas duas histórias estão juntas para mostrar que não é o dinheiro que muda as nossas emoções, e sim como nós apresentamos as nossas emoções diante de Deus, que transforma a nossa vida e as nossas emoções. E é curioso porque a primeira mulher é a história de duas mulheres. Uma mulher com 2 filhos ficou viúva. Quando ela ficou viúva, ela descobriu que o marido dela, além de morrer, deixou dívidas. E para pagar essas dívidas, ela teria que entregar os seus filhos como escravos dos credores para então ficar livre das dívidas. E ela ficaria livre das dívidas e, além de viúva, sem filhos. E ela entra numa crise e vai procurar o profeta Eliseu. Chega para ele, conta a história e ele fala para ela: o que você tem na sua casa? E ela pensa e diz: olha, eu tenho um pouco de azeite. Ele fala: então faz o seguinte, corre a vizinhança, por onde você encontrar, você pede para todo mundo te emprestar vasilhas. Quantas você conseguir, as maiores e todas que você conseguir. E ela pega os filhos dela e vai atrás de vasilhas. Enche a casa de vasilhas e ele diz: quando você tiver todas as vasilhas, você entra com seus filhos, fecha a porta, pega o pouco de azeite que você tem e derrama. Derrama até encher todas as vasilhas. E quando encher todas as vasilhas, você vende o azeite. E depois que você vendeu o azeite, você pega o dinheiro, paga os credores e o que sobrar, você faz um negócio. Você vive disso. Você vai viver com seus filhos. E ela faz isso e dá muito certo. E a segunda história é uma mulher que não precisava de absolutamente nada. O profeta Eliseu chega para ela e diz assim: o que eu posso fazer por você? E ela olha para ele e fala assim: não preciso de nada, meu senhor. Nada, eu tenho tudo. Eu sempre vejo o senhor passar por aqui, às vezes cansado, com um aspecto de cansado, e por isso que eu te chamei para tomar uma água, para comer um pãozinho que eu acabei de assar. E ele fica pensando o que ele poderia fazer para aquela mulher, e ele pede um conselho para o seu auxiliar, que chamava Geazi. Ele diz: Geazi, o que a gente pode fazer por essa mulher? Ela é tão generosa. Olha que mulher generosa. E Geazi então fala para ele: ela não tem filhos e o marido dela já é velho. E aí Eliseu tem a ideia, chama ela e diz para ela: olha, você não me pediu nada, mas eu vou te dizer, daqui 1 ano, por esse tempo, você vai ter um filho nos seus braços. Ela fica tão assustada, tão impactada, que ela solta aquele grito, né? E fala assim: não minta pra mim. E ele disse: eu não tô mentindo. Ela disse: o senhor é homem de Deus, não minta pra mim. Ele disse: não, eu estou falando a verdade, eu juro pelo Deus Altíssimo que é verdade. E como ele disse, se cumpriu, passou 1 ano, ela teve o filho, o bebezinho estava no colo dela, crescia, ela tinha feito um quarto, então o profeta toda vez que passava lá, parava, ficava no quarto, descansava, tomava uma refeição e ia embora para o seu caminho. O menino vai crescendo, tá com lá 7, 8 anos, chegando ali na adolescência. Um dia de colheita, um dia de calor, ele sai com o pai e no meio do caminho, no meio do dia, no finalzinho da manhã ali, pelas 10 da manhã, ele começa a gritar de dor. Então, o pai então traz de volta para a mãe e fala: olha, ele tá gritando de dor, eu não sei o que fazer, faz alguma coisa. Ela pega o menino, põe no seu colo, fica acariciando ele, mas ele vai ficando pior, e chega meio-dia ele morre. E é curioso porque quando o menino morre, ela pega o garoto morto, coloca na cama do profeta, fecha a porta do quarto e sai ao encontro do profeta. E quando ela sai,
O marido dela é a primeira pessoa com quem ela encontra. Ela fala, olha, eu preciso que você arruma uma junta de jumentas porque eu vou ao encontro do profeta. E o marido pergunta para ela assim, tá tudo bem? E ela disse, está tudo bem. E ela vai o mais rápido que ela consegue. Quando ela vai chegando, o Geazi, que era o assistente dele, vem ao encontro dela e fala para ela, senhora, vai tudo bem? E ela diz, vai tudo bem. E ela continua até chegar o profeta. Quando ela chega no profeta, ela fala com ele como se ela estivesse falando com o próprio Deus. E ela solta aquele grito da alma dela, daquela alma angustiada de uma vida inteira, de não ser atendida, de não ser acolhida. E ela fala, o que é isso que tu me fizeste? O menino tá morto. E aí o profeta fala, não, vai, pode ir, o Geazi vai com você, ele vai fazer uma oração lá e vai ficar tudo bem. Tô conjecturando, tá, gente? Porque não é oração que ele fala. E ela disse, de jeito nenhum eu saio daqui, você vai comigo. Quando eu ouço, toda vez que eu leio essa história, eu penso como aquela mulher buscava o favor de Deus. Não era qualquer favor que ela queria. Ela queria o favor do soberano, o Senhor. E ela persuade ele, assim como ela persuadia, né, para ele entrar, beber água, tomar um café. Agora ela fala assim, você vai comigo. E a história diz que ele vai com ela, ele chega lá, ele deita sobre o menino, ele faz o movimento de lançar vida, né? De declarar vida sobre o garoto até que ele torna a vida e ele então devolve o menino para sua mãe. E o que eu entendo dessas duas histórias? Que em algum momento da nossa vida, assim como a mulher de Enoque, assim como a viúva com os 2 meninos, assim como a mulher de Sarepta, são todas mulheres sem nome. Mas todas nós, sem nome, em algum momento vamos entrar num lugar de profunda solidão. Um lugar em que as coisas não fazem sentido. Nada mais daquilo que a gente viveu, que a gente conheceu, que a gente estudou nos livros, nada mais faz sentido. Por que a gente vai entrar nesse lugar, Débora? Porque a gente precisa conhecer o Deus que quer andar comigo e com você. O Deus de Enoque. O Deus que caminha comigo e com você. Só que para conhecer esse Deus, a gente precisa entrar nesse lugar onde tudo que eu tenho não significa nada. A história da primeira viúva, que é a que tem os 2 filhos, ela fica viúva, descobre que o marido tinha dívidas, está prestes a perder os filhos, recebe um resgate de Deus. Uma intervenção de Deus sobrenatural, fazendo aquela botija de azeite, ter azeite, para dizer, Deus tem um lugar onde há abundância de absolutamente tudo. Deus tem um lugar para mim e para você, onde eu posso estar no maior buraco de solidão, mas Ele tem azeite. E a segunda história de uma mulher que tinha absolutamente tudo, a ponto do profeta perguntar para ela, o que eu posso te fazer para te servir? Eu sou assim, ó, com Deus, ó, a gente é amigão. O que eu posso fazer por você? E ela fala, nada, eu tenho tudo. Eu tenho absolutamente tudo. Não me falta nada. Eu tenho um casamento feliz. Eu tenho uma casa boa. Mandei construir um quarto para o senhor ficar quando o senhor quiser. Eu tenho comida de sobra. Eu tenho muitos empregados. Não me falta nada. Fala assim, então eu vou te mostrar que tem uma coisa que você nem tem e que você vai chorar o dia que você perder. E aí,
Deus dá o que para ela? Um filho. E não bastasse, ainda faz o menino morrer. Porque quando o menino morre, ela descobre que, na verdade, tudo que ela tinha não significava absolutamente nada. Porque o que ela realmente precisava era do favor de Deus. Era do favor de Deus. E o favor de Deus é algo sobrenatural que preenche esse vazio, esse buraco negro que existe dentro de nós em alguns dias da nossa vida. A mulher de Enoque deve ter passado dias nesse lugar escuro. Dias em que ela não entendia o que aconteceu com o marido dela. Por que, Débora, que você fala isso? Porque ninguém veio dar notícia. Não veio o anjo Gabriel, o Rafael, não veio ninguém falar para ela. Olha, sabe o que é? Deus levou o seu marido lá para o céu. Não veio ninguém dar notícia para ela. Ela simplesmente entrou nesse buraco de solidão, de abandono, de rejeição, de tristeza e ficou ali. A única esperança que ela tinha era: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. À medida que essa mulher foi caminhando, foi vivendo esses dias de luto, de solidão, de abandono, isso foi fazendo sentido dentro dela. Isso foi ajeitando a carga dentro dela. Foi organizando as coisas, as peças dentro dela. Mas a verdade é que enquanto ela não chegou à conclusão de que ele tinha sido tomado para Deus, de que ele tinha morrido aqui nesse lugar, nesse mundo, o coração dela não pôde ficar em paz. Talvez ela tenha vivido todos os dias da sua vida, e não eram poucos, porque, como a gente viu na semana passada, era em torno de 900 anos. E ali eles tinham cerca de 300. Então faltava ainda mais 600 para completar essa jornada de vida. E aquela mulher simplesmente teve que conviver mais 600 anos sem saber exatamente o que aconteceu. A única coisa que ela tinha era que ela podia se relacionar com esse Deus que preenche todos os espaços, que preenche os vazios da nossa alma e que pega todas as feridas da nossa alma, faz um catálogo bem bonitinho e vai uma por uma, tratando, cuidando, organizando, colocando remédio. Porque a real é que a viuvez, seja numa idade muito jovem, seja numa idade mais avançada, é algo que ninguém consegue entender e nem explicar. Ninguém consegue explicar como é que você tem uma pessoa de companhia aqui e de repente você não tem mais. É diferente quando acontece uma separação, que as coisas vão separando, né? As coisas vão diluindo, vão parando de fazer sentido. Mas não, quem fica viúvo, de repente fica viúvo. Eu tenho uma outra amiga que ficou viúva também com cerca de uns 30 anos. E eu era muito amiga dos dois, do casal. E ele faleceu de uma infecção viral. Então, ele teve a infecção, teve o contágio viral, a infecção aconteceu e ele morreu. Quantos dias, Débora? Menos de uma semana. Então foi uma coisa que como que um acidente. Não deu nem tempo de pegar a matéria. Quando ela estava internando o moço no hospital, já estava recebendo a notícia do óbito. E essa situação coloca a mulher num lugar de abandono completo. E ficar nesse lugar de abandono, de vulnerabilidade,
faz a gente sentir coisas que a gente não queria sentir, faz a gente entrar em lugares escuros, em quartos escuros da nossa alma, que a gente não queria entrar. Mas o convite que Deus faz para nós é o convite da terceira mulher que a gente falou hoje, a mulher de Sarepta, a que vê o filho morto em cima da cama e consegue olhar para o marido e dizer: está tudo bem, está tudo bem. Por que, Débora, que está tudo bem? Porque eu creio que aquele que deu a vida para esse menino vai restituir. E se não restituir, Débora, um dia nós vamos encontrar. Nós vamos saber por que não restituiu. Então, a compreensão do sobrenatural, a compreensão de um Deus que pode nos acudir no meio desse buraco negro que acontece na nossa vida, que hoje é chamado de noite escura da alma, é um lugar muito especial. Se você escolher viver isso com Deus. Se você escolher viver com esse Deus que Enoque andava. A ponto de você não estar entendendo nada, mas você falar: mas se ele está aqui, tudo pode fazer sentido. Se ele está aqui, eu consigo passar por essa situação. E aí a gente já está vivendo uma fase, como a gente estudou na semana passada, que é uma fase em que os homens já aprenderam a invocar a presença de Deus. E se os homens, as mulheres, já aprenderam a invocar a presença de Deus, nós estamos falando de uma mulher que está em questionamento. Está em um profundo questionamento. Deus, como assim que você levou meu marido 600 anos antes da data prevista para ele morrer? E agora eu vou ter que passar 600 anos administrando isso. Porque vai ser mais ou menos a expectativa de vida dessas pessoas, E aí o que eu quero convidar vocês hoje é, antes que aconteça o sei lá o quê, que você entre nesse lugar de questionamento. Eu quero convidar você a fazer o questionamento antes que tudo de ruim possa acontecer. Você deseje questionar, porque Deus, ele gosta de pessoas que questionam. Ele gosta de ser perguntado, porque ele é um Deus que gosta de relacionamento. E os relacionamentos, eles só acontecem quando tem perguntas e respostas. Quando tem, elucubrações acontecendo. Então, o que eu aprendo com essa mulher de Enoque é que pode ser que não venha um anjo do céu falar comigo e com você. Mas as respostas, elas vêm ao nosso coração. À medida que os dias passam, à medida que as coisas acontecem, A minha mãe tem um ditado lá que fala que quando a carruagem vai andando, as abóboras vão se ajeitando. À medida que as coisas vão andando e você vai questionando esse Deus que gosta de ser questionado, que ama ser questionado, você vai conseguir viver. E viver como Jesus disse que é para viver. Viver em abundância de vida. Não uma vida medíocre. Não uma vida mais ou menos. Mas uma vida em que ele está disposto a te dar algo sobrenatural. E o sobrenatural, muitas vezes, é aquietar o nosso coração. Então, eu quero orar com vocês para que essa palavra possa ser semeada no nosso coração. E a gente possa olhar para situações de desafio, para situações de dores, de morte e dizer: está tudo bem. Está tudo bem porque eu sei que tem alguém acima de mim em quem eu posso confiar, apesar das circunstâncias. Deus, nós estamos aqui com o nosso coração aberto na página, Senhor, da nossa vulnerabilidade. Cada uma de nós aqui tem um lugar específico onde há morte, onde há dor, onde há abandono, onde há rejeição, onde há ausência de cura.
E nós queremos apresentar a nossa vulnerabilidade. O Senhor conhece o nome e o sobrenome da nossa vulnerabilidade. Cada uma de nós aqui tem a sua. E cada uma de nós quer apresentar para o Senhor essa vulnerabilidade e dizer somente para o Senhor pode mudar essa história. O Senhor pode aquietar o nosso coração. Nós abrimos o nosso coração para que o bálsamo dos céus, para que o amor do Senhor, para que a presença do Espírito Santo venha ser real e verdadeira em nós. E venha trazer o novo em nossas vidas, ainda que os nossos olhos não sejam capazes de ver, ainda que a gente enxergue apenas morte, como aquela mulher enxergava. Mas nós cremos que há um Deus soberano, há um Deus poderoso, capaz de fazer todas as coisas novas o tempo todo, todos os dias, toda a nossa vida, e nos dar entendimento, e nos dar capacidade de compreensão, para que nós possamos viver os processos, vivendo, caminhando contigo, a ponto de que um dia nosso caminhar contigo seja um caminhar eterno, seja um caminhar para sempre, e não haja mais dúvidas no nosso coração, não haja mais nenhuma interrogação, nenhum questionamento, porque a tua presença, o teu milagre, o teu sobrenatural faz novas todas as coisas dentro de nós. Nós oramos em nome de Jesus, crendo que o Senhor trouxe, através de Jesus, uma vida abundante para cada uma de nós. E nós queremos entrar na plena posse dessa vida abundante e declarar: está tudo bem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, suas queridas. Como vocês estão?